E no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que muitos me deixaram nos comentários e também na aba comunidade aqui no YouTube. No vídeo de hoje vou te falar, por exemplo, sobre Santos Borré, Arangues, Di Maria e diversas outras negociações que vocês me perguntaram aqui no vídeo de hoje. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu sou Tainan Nunes, setorista do Internacional pela Boleiros.net. No vídeo de hoje vou te atualizar com as principais informações do Internacional. Só antes, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo, teu celular ficar sempre notificado. E além disso, não esquece, primeiro link na descrição, tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então começar com esse vídeo onde eu irei responder as principais perguntas que vocês me deixam aqui nos comentários e também na aba comunidade do YouTube. Primeiramente, muitas pessoas, obviamente, me perguntam sobre as contratações do Internacional. E muitos também criticam a direção do Internacional quanto ao fato do Inter demorar muito por contratações. E isso, sim, é uma bela crítica que a gente tem que fazer à direção do Internacional. Só que a direção nessa semana já deve começar a encaminhar algumas contratações, encaminhar alguns reforços. E quem disse isso mesmo é a própria direção do Internacional. O Inter já tem alguns negócios encaminhados e como essa é a última semana de pré-temporada do Internacional, antes do início do Campeonato Gaúcho, a gente já deve, até o final da semana, talvez ver algum rostinho novo. Além disso, o Inter só joga pela Comebol Libertadores no mês de abril. E no início que o Inter fizer, no primeiro jogo da Libertadores, a gente já deve ver um time bem diferente do que terminou o ano de 2022, com algumas caras novas. Vamos então às perguntas que muitos me perguntaram. O primeiro me pergunta sobre Bruno Mendes, se tem possibilidade de voltar ao Internacional. O Bruno Mendes tem contrato terminando no final deste ano com o Corinthians e no meio dessa temporada já pode assinar um pré-contrato. Seria um nome extremamente interessante caso o Vitão não permanecesse no Internacional. Ou até mesmo se o zagueiro Rodrigo Moledo não ficasse no Internacional no final desse ano, juntamente com o zagueiro Gabriel Mercado. Acho que o nome do Bruno Mendes seria extremamente interessante para vir de maneira gratuita. Eu conversei com o empresário do Bruno Mendes que até o momento disse que o Corinthians não procurou ele para uma renovação de contrato. Com isso, o Inter poderia começar a iniciar alguma tratativa para tentar assinar um pré-contrato pelo zagueiro uruguaio. Mas vale ressaltar que é bom o Inter não chegar agora no zagueiro, porque senão o Corinthians já vai começar uma renovação de contrato. É bom o Inter iniciar tratativas lá pela metade da temporada, mas sim é uma possibilidade visando um contrato de pré-contrato, tá bom? Outro nome que muitos me perguntam é sobre centroavantes, e aí me perguntam vários. Salomão Rondon, Josef Martinez, Rafael Santos Borré. Bom, o Borré é um nome que tu pode descartar nesse momento, porque é um jogador que vem atuando lá pelo Eintracht Frankfurt. O Inter teria que comprar desse jogador e além disso tem um contrato de mais de R$1 milhão por mês. No caso do Salomão Rondon, que estava no Everton na Inglaterra, foi um nome que foi oferecido para a direção do Internacional. É um atacante de 33 anos e esse sim teria uma possibilidade, já que foi oferecido. Só que ele tem interesse em ir para o futebol argentino. O River Plate, inclusive, negocia com esse jogador. No caso do Josef Martinez, esse é o único nome que a direção do Internacional fala abertamente. Um atleta que, se não se transferir nessa temporada, o Atlanta deve perder ele de maneira gratuita. E com isso, o Atlanta quer se desfazer do jogador. A possibilidade do Atlanta negociar esse atleta é muito grande. O Inter e o Inter Miami são dois clubes que têm interesse nessa negociação do venezuelano. Só que só para ter uma ideia para vocês, o salário que o Josef ganhava lá no Atlanta era mais de R$1,5 milhão, um salário muito alto. Ele teria que vir aqui para o futebol brasileiro e teria que se readequar aos padrões, a não ser que o Inter quisesse fazer um grande investimento. Os números do Josef Martinez são excelentes. 132 jogos, 98 gols e 14 assistências. Um nome que realmente viria muito bem para o Internacional. Outra coisa que muitas me perguntam é sobre esse investidor, que foi uma informação trazida pelo jornalista Wagner Martins. Essa informação realmente procede e a ideia do Internacional é tentar se aproximar de algum possível investidor para uma contratação nessa temporada. A contratação teria um molde de atleta de até 23 anos com potencial de revenda, onde esse investidor ficaria com uma porcentagem numa venda futura.
um molde de negócio muito parecido que quando o Sonda fazia investimentos para o Internacional. Um dos principais investidores que poderia pintar no Inter seria o Elusmar Marge, o tio da soja, o cara que tem a 7ª família mais rica do Brasil e é colorado, inclusive já ajudou o Internacional em outros momentos. Além disso, também muitas outras pessoas me perguntam se existe alguma possibilidade, né, e cadê o interesse do Internacional na contratação de atletas anunciados nessa semana. Como eu falei anteriormente para ti, a tendência é que o Inter possa anunciar algum rostinho novo. Só que a direção tem algumas contratações menores, alguns nomes menores que estão encaminhados. Só que a direção não quer anunciar agora, porque se anunciar esses nomes vai ter uma grande pressão, porque não são aqueles nomes de peso como a gente espera. Por isso que a direção está tentando contratar os nomes de peso antes de anunciar esses reforços que eu posso dizer que são de ocasião. Além disso, também outras informações que eu quero te trazer nesse momento e que muitas pessoas me perguntam é sobre a categoria de base do Inter. Quais são os principais jogadores que o Inter hoje tem na base? E aí eu vou citar 3 nomes. Vinícius Souza, 18 anos de idade, que veio do Caraã da Bahia ano passado, que inclusive foi destaque na Copinha ano passado, é um dos bons jogadores que o Inter tem no Sub-20. Não posso deixar de ressaltar também o Jonathan Cauã e também o lateral direito Alan Anis. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam é sobre Charles Arangues, o volante chileno que todo ano é especulado no Internacional. Ele deve deixar o Bayer Leverkusen na metade desse ano, inclusive ele já pode assinar um pré-contrato. O André Cury, empresário de jogadores, segue dizendo que o Inter tem tratativas com esse atleta, enquanto a direção do Internacional descarta a contratação do chileno. O Arangues já esteve próximo do Internacional em outros momentos, e neste momento é apenas um atleta que a gente pode tratar como uma especulação. Tá certo que a saída do Edenilson para o Atlético Mineiro ajuda muito nesse negócio. Outra coisa que pessoas me perguntaram também é sobre o Patrick, que foi para o Atlético Mineiro. Se o Inter ganhou algo sobre isso? Sim, o Inter tinha 35% dos direitos econômicos e o Inter ganhou cerca de R$1,5 milhão de reais com essa negociação. Mais um dinheiro aí que está chegando nos cofres do Inter. Além disso, um outro valor que pode pintar para o Internacional é do volante Jair, que está indo para o Vasco da Gama e o Inter tem 5% por ser o clube formador. Não deve dar muito dinheiro, a gente está falando ali talvez de 100, 200 mil dólares, mas é um valor que pode pintar aí no Internacional, tá bom? Então, esse foi as principais informações, as principais perguntas que muitos me perguntaram nos comentários e também na aba comunidade. Se tem alguma pergunta, deixa nos comentários ou lá na aba comunidade, tá bom? Não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também nunca posso deixar de falar. Ativo Ultra, melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!